Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como foi um sucesso a entrevista com o Paulo Campana. Hoje a gente voltou para fazer a parte 2. Afinal, faltaram algumas perguntas e uns bate-bolas aí, algumas coisas bem legais que vão acontecer no episódio de hoje. Tá joia. Ingrid, obrigado, obrigado mais uma vez. Que honra eu estar participando aqui, agora sendo entrevistado pela Ingrid, minha filha. Então é uma honra muito grande para mim. E esse programa que a gente tem feito semanalmente, o Servital, que muita gente tem comentado. Então eu quero mandar um abraço para todos vocês e muito obrigado pelo carinho que todos se manifestam, aqueles que me encontram. Fico muito contente. Muito obrigado por tudo. Então hoje nós fazemos a parte 2 e depois segue com outros convidados. Ah, Pô, sim, né? Que senão a gente vai não, continuar parte 3, 3, parte 4, não, vira 4, sim. novela, aí não dá, né? Não tem jeito. Vai virar série A série, daquele. série da Netflix. É, não ia Já falar, mas pensou? tudo bem. Posso começar já com as perguntas? O que que você acha? Vambora, As que faltaram? E vambora, ainda surgiram outras. vambora. A gente abriu no seu Instagram também as perguntas, Tá, né, para o pessoal que queria fazer alguma pergunta para você, tem alguma curiosidade, então chegaram novas perguntas. E continuar com as perguntas que faltaram da semana passada, tá bom? vamos em frente. Então vamos lá. Um lugar que você sonha em conhecer. Nossa, um lugar que eu sonho em conhecer. Puxa vida. Começamos Nossa, bem. Itália. Itália! Eu gostaria de conhecer Itália. Isso tem a ver, né? Porque meus avós, né? Espanha e Itália. Meu avô, Adelino Campana, ele se chamava, já faleceu há muitos anos, né? Muitos anos. E ele era da Itália, né? Na realidade, ele não era da Itália. Ele nasceu no Brasil, mas ele veio para cá, acho que estava na barriga da mãe dele. E então a Itália, a Espanha, que tem a ver com a origem, né? Como todos, né? Os brasileiros aqui, a grande maioria, tem um avô, uma avó que normalmente pertenceu a algum outro país, da Sim. Itália, Portugal, né, Espanha e tantos outros países do mundo. Mas no meu caso é da Itália e da Espanha. Então a Itália seria um país que eu gostaria de conhecer. Não conhecia a Itália, mas quem sabe Deus vai preparar. É isso aí. Senhor Paulo, o senhor construiu essa empresa sensacional. Após a realização desse sonho, o que mais podemos esperar? Essa foi a da Sandra e a da anterior foi da Tainara. Ó, nós já falamos na primeira parte, né, do Servitalk anterior, aliás, do outro podcast, nós estamos passando por um processo de crescimento. Agora mesmo eu estou vindo de uma reunião onde a gente estamos recepcionando os funcionários que estão chegando da outra empresa, né, que é Uhum. da Port Service, posso falar o nome, que é da Port Sim. Service, de um amigo, que é do Wellington. Então nós assumimos os contratos, né, os colaboradores da Port Service. Então, eu estava comentando com eles, então para a gente já é um avanço, né? Mais uma empresa que chega, e claro, nesse momento, agora é o momento da gente, nesse final de ano, da gente, né, cuidar de tudo que aconteceu, de todas essas equipes que está acontecendo, aconteceu positivamente, claro, da gente cuidar de tudo isso, mas eu acho que a gente pode planejar algumas outras coisas para o futuro. Ainda não dá para adiantar o que seria, mas claro, eu que sou um sonhador, e eu tenho uma equipe maravilhosa, nós temos uma equipe maravilhosa, claro que eu gostaria de avançar um pouco mais em outros segmentos, mas Deus vai preparar. O seu final tem a ver com o começo da outra pergunta. Se não fosse no ramo de terceirização de portaria e limpeza, qual seria a segunda opção que você tentaria entender? Bruna Fanger. Engraçado, né? Também eu falo assim, eu me dirijo a todo mundo que nos acompanha. Eu acho que todos nós que moramos na cidade, a grande maioria tem um pé na roça, né? Hoje mudou, né? Hoje fala agronegócio, mas todos nós temos um pé no interior. Então, por exemplo, você não morou na roça, mas eu morei. Sim. Então, às vezes, quem está nos assistindo, ele pode não ter tido contato, mas o pai, a mãe ou o avô veio da roça, né? Que Uhum. antigamente só falava roça, hoje fala do agronegócio. Eu gosto muito de plantar, de soja, trigo, café, no interior de Minas, do Paraná, onde tem muito café, eu amo café, gado, e eu acho que seria algo assim que eu gostaria de ter, mexer com isso, que é coisa que dá prazer, que você alimenta o mundo, alimenta as pessoas, então eu acho que seria isso. Mas lá atrás, lá em 1992, 3, Ah, quando você fundou a Servicamp, se não fosse a Servicamp, o que seria? de empresa?
O que Provavelmente porque você tem esse espírito empreendedor, tá. né. Então, o que que você empreenderia se não fosse neste ramo de terceirização? Você já iria voltar para o que você acabou de falar? Não, não, porque primeiro, porque naquela época, quando nós viemos para Campinas, e eu quando era garoto, né, claro, a gente estava descobrindo tudo aqui numa cidade, né, meus pais vieram aqui para Campinas em busca de um futuro melhor, em busca de, né, de criar uma família. Claro que naquela época não daria para fazer isso, mas com certeza em algum outro segmento eu estaria. O ramo de contabilidade, que eu trabalhava na área quando eu era office boy, eu trabalhei muito nessa área de contabilidade. Em alguma coisa nesse sentido seria. Se não fosse terceirização, seria uma empresa de contabilidade, de consultoria, alguma coisa. Mas sempre prestação de serviço, Sempre né. é, Curioso, porque eu é, achei que você pudesse falar comércio, que você não, teria uma loja, que você venderia produto, sei lá. é, Sempre na prestação só de no serviço, serviço. sim. Dando consultoria, ajudando, né? Porque foi isso que eu cresci, eu aprendi a fazer isso, né? Trabalhando, eu trabalhava numa empresa de contabilidade, eu não era contador, mas eu cuidava, trabalhava com isso na contabilidade, então provavelmente seria por aí. Que legal. Nossa, tá tremendo o negócio aqui, você sentiu? Deve ser algum avião. Ai, meu Deus. Quais dicas você gostaria de ter recebido quando você começou? Essa pergunta é minha mesmo. Quais dicas eu gostaria de ter recebido? Ah, é difícil, né, normalmente a gente se espelha em alguém, vê as pessoas trabalhando e a gente vai tocando, né, normalmente a gente tem uma inspiração, sempre a gente se inspira em alguém, Sim. vendo as pessoas trabalhar. Mas claro que, as coisas por exemplo, na empresa, eu fui trabalhando com a cara e com a coragem, com os erros e com os acertos, porque todos nós erramos bastante, Sem mas eu dúvidas. creio, né, eu sempre digo assim, eu creio que a gente acertou mais do que errou. Porque se a gente tivesse errado mais do que acertado, nós não estaríamos aqui. Então, com certeza, a gente acertou mais. E por isso que a gente permaneceu. Se nós tivéssemos errado mais, nós não estaríamos aqui. Então, qualquer empreendedor, seja em que área for, todos eles, a gente só nem sempre vai acertar. Muitas vezes comete erros. E às vezes a gente tem que recalcular a rota, né? Mudar a rota. Hoje se fala muito em recalcular a rota, que é É, nos aplicativos aí de navegação, tanto no sim. Waze como no, No no, Go- Maps. no Maps, no Google Maps, é assim: recalcule a rota, recalculando a rota. Então eu teria mudado a rota, com certeza. Sim. E hoje eu fiquei pensando, eu falei: "Nossa, qual pergunta também que eu gostaria de fazer?" Porque aquele dia eu fiz mais da galera, né. Aham. Eu acho que eu sei mais ou menos a resposta, mas eu queria ter certeza. Em quem você se inspira? Um empresário hoje que você se inspira? Um empresário que eu me É, inspire. que você fala assim: "Poxa, essa pessoa alcançou coisas legais, coisas que têm a ver comigo, que eu também gostaria", ou ele é um bom, empresário, ele é um bom gestor, ele é um bom líder. Eu vou falar de um homem que ele faleceu não faz muito tempo, mas eu sei que é um homem que deixou um legado no Brasil. E eu li alguns livros dele, e ele era um homem que gostava de esporte e um grande empreendedor, chamado Abílio Diniz. Então é um homem que eu sei que ele deixou um legado empresarial. Não conheço tanto a vida pessoal dele, mas eu sei que foi um homem que deixou um legado. O Abílio Diniz seria um homem que com certeza, quando eu gostava de ler biografia, sempre gostei, e eu li, né, não depois que ele faleceu, antes, né, quando ele empreendia, que ele foi, né, da rede Pão de Açúcar e tantos outros que ele construiu. Então, eu sei que é um homem que deixou um legado e ele era um grande empreendedor. E outros homens atuais, né, que eu sei que são grandes empresários e que geram muitos empregos. Um deles é o Felício, da Asa Alumínio, que eu tenho um carinho muito grande por ele, um respeito muito grande, nos deu oportunidade no Grupo Servicamp, então eu tenho uma gratidão a ele, como eu tenho gratidão por todos aqueles que um dia, né, nos deram oportunidade. Sem dúvida. Mas falando de alguém da atualidade, alguém que está próximo, e aqui em Campinas, seria o Felício da Asa Alumínio, uma pessoa que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande. Sim, que legal. O que você assiste para se inspirar? Eu gosto, assim, para me inspirar, eu gosto, claro, né, porque eu gosto de muitos de filmes
vários tipos de filme. Então vamos lá. Eu gosto de filme de policial, eu amo filme policial porque tem a ver com a minha profissão. Gosto muito de filmes que falam de superação, então tem a ver com o que a gente está falando aqui de empresa, de pessoas que vieram do nada e foram galgando com lutas, etc. Eu gosto muito de filmes assim. Todos os filmes que abordam esses temas me inspiram. Filmes que desafiador, né? Que fala de superação, que tem a ver com o que eu falei. Eu gosto muito de filmes na área jurídica, de filmes que falam de júri, de pessoas que passaram por alguma dificuldade e que depois elas conseguiram superar essa dificuldade de uma forma positiva, vencer ela, superar essas barreiras. Então, 3 tipos de filme me agradam. Então, voltando a dizer, filme policial, filme que fala de pessoas que tiveram superação e filme também que fala dessas biografias, né, que tem a ver com isso que eu falei. Eu acredito, diante desse cenário que você disse, você gosta de filmes que têm estratégia. Estratégia, muitos. Você falou tudo. Porque o filme policial tem uma estratégia. Sim, Tem uma estratégia pra pegar o bandido, tem uma estratégia pra tirar alguém que tá num cativeiro, tem uma estratégia, sim, né. O filme de superação, a pessoa também teve que montar uma estratégia com certeza. pra ela se superar. E o filme jurídico, que você tinha falado anterior e que tem Idem, a ver com biografias, também tem estratégia, sim. né, Eu então gosto muito de filme de júri, eu sempre gostei disso, né, porque eu gosto de falar, né, então, quando eu fui fazer direito, eu fui fazer por causa disso, porque isso me inspira, eu acho muito legal, é desafiador, né, o desafio, né, de você estar buscando uma solução para aquilo, algo que a princípio não tem solução, e da pessoa estar buscando uma solução para algo que, aos olhos humanos, muitas vezes não tem solução, e eu acho bacana isso, é, é muito o legal. desafio. Você é movido a desafios, né, todo mundo já percebeu isso, tá, então a gente já sabe. Quais são seus livros preferidos? Teve algum livro que você leu que marcou, que foi um divisor pra você? A gente tem falado muito aqui da sua vida profissional, tanto que teve uma pessoa que falou assim: "Ingrid, eu queria saber mais coisa pessoal dele, o pessoal só fez pergunta profissional". Então, trazendo para o pessoal agora, vamos tirar um pouquinho o profissional de lado. Que livro que você leu ou história que você viu que mudou a tua vida pessoal? Eu li um livro que me marcou bastante chamado O Monge e o Executivo. Depois tem O Faxineiro Executivo. Eu li esses 2 livros, foi livros que me marcaram. Tem um outro livro chamado Desafiando Gigantes também, que é muito lindo esse livro. O pastor Aguiar escreveu esse livro. Tem um outro livro também que tem esse mesmo título, que eu acho inspirador, né? Que conta a história, né? Vou pegar aqui, vou levar essa conversa para o lado bíblico, né? Davi foi um homem que desafiou um gigante, né? E muitos desses livros, desses temas, são inspirados nesses livros. Então, isso me chamou muita atenção. Desafiando Gigantes. Então, foi um livro que me chamou muita atenção. Tem um filme também, não Tem o tem? fi não, filme eu não li, mas tem o livro. Então foi livro que mas tem muitos outros livros que eu li e que foram inspiração para minha vida, que agora eu me esqueci o título do Sim, livro, sim. mas tem vários outros livros que eu li que me chamam muita atenção. Aliás, isso eu tenho me cobrado, porque eu já fui de ler mais. Você E lia ultimamente eu muito. não tenho lido tanto, mas tem que ler. E eu incentivo, a leitura é algo maravilhoso, que a gente tem que ler. Não tem jeito, né? Quando você lê, você viaja naquela história, não importa o título de livro, né? Cada um gosta de um tipo de leitura, mas vale a pena ler, porque a leitura é algo maravilhoso. Então, eu gostei, todos os livros que eu li me inspiraram muito. Então, vale a pena. Então, eu até falo para as pessoas, leiam, né? Procurem ler. Então, isso É, me valeu muito a pena. eu acho que quando a gente lê, a gente abre muito a nossa mente, Sim, nosso leque, né. Até as palavras mudam um pouco, porque a gente aprende novas sim, sim, palavras. muda o vocabulário, você aumenta seu vocabulário, com certeza. Tem pessoas que têm uma limitação, principalmente por essa razão, porque às vezes é uma pessoa que lê muito pouco. Quanto mais você lê, melhor é, com certeza absoluta. Você lê um jornal, você lê uma revista, hoje, né, as coisas vêm muito pronta, né? Então, por exemplo, na internet, palavras que às vezes não está nem no dicionário, as pessoas criam. Então, não é muito legal, é uma linguagem mais moderna, mas vale a pena você estar lendo. E as pessoas é, a o mundo hoje nos induz a ser um pouco preguiçoso nesse sentido, É e a verdade, gente tem que tomar muito cuidado com isso. é verdade. Muito bom. Como é ver a criação e realização de um sonho sendo comandado pelos seus filhos hoje? Bruna Serri.
Eu acho muito legal, porque é sinal que aquilo que durante esses 54 anos eu fui fazendo com, claro, né, a gente com muita luta, com muita dificuldade, superação, tudo que foi acontecendo, é bacana porque assim, ver você hoje, por exemplo, você viu isso e você conseguir colocar em prática e daqui para frente cada vez mais você conseguir também ir colocando o seu estilo, né? Mas Uhum. claro que todos nós, um dia a gente se inspirou em alguém. E eu fico feliz de você ter aprendido, ter convivido com tudo isso, com todas essas situações que a gente passou Sim. durante todos esses anos, ter servido para você. Então, isso é muito legal, né? De ter conseguido transmitir isso. É. Então, eu sempre falo assim, você abordou de quem eu me inspirei, etc. Mas em várias situações da minha vida, eu vejo assim, sempre alguém nos dá oportunidade. Uhum. E eu dou muito valor, porque muitas pessoas me deram oportunidade na minha vida. E eu procurei não perder essas oportunidades e dar valor nelas. Sim. E ali eu comecei a crescer com muitas pessoas, com várias situações. E assim, você está tanto tempo na empresa, está desde criança na empresa, e tem aprendido a cada dia, com luta, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, né? Claro que nós hoje poderia ser megas empresários, está fazendo o que a gente está fazendo aqui. Mas dentro daquilo que Deus já permitiu que a gente conquistasse e fizesse, a gente está tendo a oportunidade de falar para as pessoas e compartilhar com as pessoas. E saber que você aderiu a isso, pegou esse legado, tem pegado esse legado, isso é muito bacana. E Uhum. daqui para frente, cada vez mais, você está fazendo a tua parte, colocando o seu estilo, Sim. mas você teve um início em tudo isso. Sim, sim. Já pensou ou tem algum projeto com crianças especiais, Camila? Aí eu vou fazer um adendo. Pra quem não sabe, nós temos uma pessoa muito especial na nossa casa, que é o Igor, né. E a gente descobriu o o motivo, porque o Igor, vamos contextualizar para as pessoas que estão nos assistindo e não sabem. O Igor teve dificuldade no aprendizado de leitura e escrita, certo? Então foi passando o tempo, foi passando, ninguém nunca entendeu por que que ele tinha especificamente essa dificuldade, né, porque outras coisas ele fazia muito bem feito. E aí, alguns anos atrás, a gente descobriu que ele tem uma síndrome que se encaixa dentro do autismo, muito pequena, muito leve, por isso tão difícil fechar Um um diagnóstico. diagnóstico. Então eu acho que essa pergunta tem muito a ver, mas eu queria que você entrasse um pouquinho também, porque tem muita gente que nos assiste e tem muitas pessoas que estão descobrindo que os filhos têm TEA, transtorno do espectro autista. Então eu queria que você entrasse até um pouquinho nesse assunto antes de responder a pergunta da Camila. Como é que foi para você como pai? Como é e quais os desafios nós enfrentamos? Porque nós enfrentamos desafios. E hoje aí a gente tem uma outra coisa que a gente tem que encaixar nessa pergunta. Hoje existe a lei que nós temos que contratar pessoas com deficiência. Então, para nós o desafio foi muito grande, porque naquela época, que não faz tanto tempo assim, quase não se abordava isso. É. E muitas pessoas que tinham filhos especiais, o filho às vezes não saía de casa, a sociedade muitas vezes agia com preconceito. Então é uma série de dificuldades. Como isso foi cada vez mais foi sendo divulgado, foi sendo mais abordado, as pessoas começaram a romper essas barreiras. E outra coisa também, muitas vezes os pais não tinham esse conhecimento. Não tinha. Então não sabia como abordar. Então, por exemplo, no caso do Igor, com 5, 6 anos, ele ia para a escola, na creche ele ficava isolado das outras crianças. E aí ninguém entendia o que é isso. Ah, é porque ele era tímido? Ah, porque ele tem vergonha? Ah, porque isso, porque aquilo. E foi passando o tempo e a gente não descobriu o que que era. E aquilo, e a gente muitas vezes não sabia como lidar. Até que a gente começou a buscar alguns profissionais e um dia uma psicóloga disse para mim: olha, seu Paulo, o senhor tem que entender o seguinte: o senhor tem um filho especial, o senhor tem um filho autista. Para mim foi um choque no primeiro momento, porque eu não entendi o que era isso. Sim. Eu achava que era só uma dificuldade de aprendizado, etc. Às vezes até a gente acha que a criança não quer um pouco de preguiça, né? Uhum. E às vezes tem pais que ficam bravos, às vezes chegam até a bater no filho, algumas coisas nesse sentido, porque ele não entende. Porque às vezes o pai ou a mãe, qual pai ou a mãe que não gostaria que o filho, entre aspas, eh, tivesse um comportamento como as outras crianças têm? Brinca, fala, etc. Às vezes a criança não fala,
Às vezes a criança tem algum jeito de ficar, né? Que é muitas coisas, algumas características que o autista faz, ele ficar apertando as mãos, né? Com a mão na cabeça. E às vezes os pais não entendem. Hoje se fala um pouco mais, mas ainda tem muitos pais que têm dificuldade com isso. E isso é difícil de se lidar. E aí ele precisa buscar um profissional que oriente, que fale e que descubra o que a criança. Ah, mas por que precisa de um diagnóstico? Eu me lembro que uma vez eu perguntei para um médico, ele falou, mas por que o senhor precisa de um diagnóstico? Eu falei, eu preciso para saber o que meu filho tem. Ele falou, mas isso vai mudar alguma coisa? Sim, muda, muda sim, até mesmo para mim, como da forma que eu tenho que fazer, aonde que eu tenho que buscar ajuda, como que eu vou tratar isso. As pessoas precisam ser rotuladas. É, Hoje em dia, a gente fala assim: "Ah, a geração uhum, nova, né, não quero rótulos, eu não sou uma pessoa de rótulos". O rótulo é necessário para a gente tratar o sentimento, por exemplo. Então, quando alguém te pergunta: "O que você tem?", você fala: "Eu não sei", como que alguém pode te ajudar sim, em relação ao sentimento? Então, quando você fala para a pessoa: "Ah, eu tô triste", ali você rotulou o seu sentimento. O rótulo é importante nesse sentido, para a gente saber como tratar, o que buscar, o que não buscar, o que faz sentido, o que não faz é. sentido. Exatamente isso. Então, aí depois que a gente entendeu, o que que mudou? Bom, mudou porque aí a gente começou a tratar de uma outra maneira, a buscar o apoio necessário e buscar ajudar. É fácil? De jeito nenhum. Então, hoje, por que que isso mudou um pouco? Porque grandes artistas que têm filhos especiais com vários tipos de diagnósticos Sim. começaram a abordar isso mais livremente, inclusive na internet, etc. Aí as outras pessoas também acabou sendo influenciada por isso e começou algo A a normalizar normalizar, o entre aspas, diferente. também isso. É. As escolas hoje trabalham com inclusão social. É fácil trabalhar com inclusão social? Eu tenho certeza que não é. E, na minha opinião, o Estado não está preparado para isso. As escolas, muitas vezes, não estão preparados para isso. Os profissionais também não estão preparados para isso. Cada vez mais precisa esse pessoal buscar conhecimento, cada vez mais as prefeituras, os órgãos do Estado, o governo, de um modo geral, tem que investir mais nesses profissionais para que eles possam ajudar Hum. não só o portador, né, de necessidades especiais, mas Uhum. também os pais, os responsáveis por essas pessoas, para que esse preconceito cada vez mais seja rompido. Aí passou a existir uma lei, né, que é a Sim. lei para os PCDs. E PCD, isso abrange muita coisa, muito. Então você aborda desde uma pessoa que tem falta de um membro no corpo, como uma pessoa que tem um déficit intelectual e vários outros aspectos. É fácil tratar isso também? Não, porque as empresas são obrigadas a cumprir uma cota e muitas vezes elas não têm aonde colocar esses profissionais. E essa discussão ela é muito longa, como a gente participa de fóruns e de discussões a esse respeito como empresa, não é fácil para as empresas tratar isso e cuidar disso também. É um assunto ainda que tem muitas barreiras a serem enfrentadas. É. E eu quero completar, não é fácil para as empresas tratarem isso, porque a sociedade não está pronta. Então o dono da empresa, a equipe interna da empresa, às vezes está preparada, Sim, mas um comércio, por exemplo, tem umas lojas aí, aquelas super lojas, né, que você vai no shopping, esqueci o nome agora, como que fala? Mega não as sei o quê. grandes magazines. É, Ah, acho que é isso que fala. Então você entra numa loja lá, aquela vermelha, que tem um R, então você entra nela, tem uma pessoa com síndrome de Down para fazer avaliação. Quantas vezes eu vi com os meus próprios olhos as pessoas fingirem que eles não estavam lá? Então, para a empresa falou: "Show, ótimo, eu eu quero contrato. fazer a inclusão, eu acho legal, meu time vai agregar, meu time vai incluir", mas lá fora, no comércio, Uhum, as pessoas não incluem. Então, além do CNPJ estar preparado, a sociedade tem que estar sim, preparada, porque o CNPJ é reflexo da sociedade. Então a sociedade tem que trabalhar isso, foi que nem você falou, o governo tem que trabalhar isso de forma melhor, as pessoas têm que estar mais abertas para a gente falar sobre esses assuntos, porque, ok, fala-se muito sobre a LGBTQIA+, mas e sobre as pessoas especiais? Porque elas também são diferentes. O sim, diferente também tem que ser aceito, sim. não só como opção sexual ou como eu me sinto sexualmente, mas como eu sou efetivamente. Talvez eu não tenha um membro, talvez eu não tenha um dedo, talvez eu não enxergue, talvez eu não ouça, talvez eu não ande,
talvez eu tenha uma deficiência intelectual. E é diferente É. também. Porque quando a pessoa ela tem uma deficiência física, as pessoas já veem, É visual, é né? visual. É, Quando é intelectual, às vezes a pessoa leva algum tempo para ela entender que aquela pessoa tem esse déficit intelectual. sim, Ela não vê num primeiro momento. E aí ela aborda uma conversa, começa uma conversa com aquela pessoa. A partir do momento que ela identifica, ela vai ter duas reações. Ou ela continua interagindo ou ela se afasta. é, Porque ela percebeu que às vezes a pessoa não vai conseguir corresponder à expectativa dela. é. E às vezes ela se afasta, ou dá continuidade naquela Sim, conversa. sim, E isso a gente se depara. E eu vejo isso com o Igor, que é o seu irmão, é a sim, mesma situação. sim. E eu percebo muito isso, né? Porque a pessoa começa a conversar com ele, num primeiro momento ela não identifica que ele tem essa deficiência intelectual. E aí começam a interagir com ele. Quando percebe, ela se afasta. Então é muito trabalhoso para os pais, para a sociedade. Então é algo que eu acho que ainda há muito a avançar. Se fala muito, tem muita coisa que eu acho que não vale nem a pena, porque muitas pessoas querem tirar proveito de uma situação com relação a Sim, isso, entendeu? sim, Quer aparecer, às vezes, na mídia com relação a isso, sim, sim. mas eu acho que esse trabalho ele tem que ser feito e tem que ser difundido. Então, trabalhar com crianças, eu gosto muito disso. Ah, você tem bastante conhecimento? Não, não sou nenhum técnico nisso, mas eu já participei de entidades aqui em Campinas, eu fiz parte do ANA Brasil, né? Cheguei a ser vice-presidente do ANA Brasil, uma organização que cuida de crianças aqui em Campinas de uma maneira maravilhosa, como tantas outras nessa cidade. Mas o ANA Brasil faz um trabalho lindo com as crianças no contrafluxo escolar, né? No contraturno escolar. Sim, Não só com crianças especiais, porque ela sim, também tem, mas com crianças, né, que os pais trabalham e na periferia da cidade essas crianças ficariam na rua. E no contrafluxo escolar, no contraturno escolar, elas vão para o ANA Brasil. E é maravilhoso o trabalho que o ANA exerce. Eu faço parte ainda, eu faço parte do conselho lá hoje, sim. mas é um trabalho lindo que o ANA Brasil faz. É É, maravilhoso, como outras entidades aqui em Campinas também fazem. Então, é, mas como eu fiz parte do ANA, por isso que eu citei o ANA. sim, sim. E você fez parte da Sorri Campinas também, né? Fiz parte da Sorria, onde o Igor também fez parte durante Ah, um tempo. que A trabalha com Trabalha jovens com jovens, a Sorri Campinas faz especiais. especiais, ela faz um trabalho lindo, 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 lindo. Que coisa maravilhosa que eles Eles faz. eles eles preparam então só Si para galera saber, né, eles preparam o jovem para o mercado de trabalho. Isso, lá não é uma escola, né, Sim, então ela pega ela recebe essas crianças, né, ou esses adolescentes, faz uma preparação deles para disponibilizar eles para o mercado de trabalho. sim, Então, quando eles saem ali da Sorri, eles já saem com conhecimento e muitas vezes as empresas que contratam esses jovens, eles já têm um conhecimento básico do dia a dia, de comportamento, né, de higiene, sim, porque isso aí é necessário, porque essas pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade para aprender isso, e a sim. Sorri intensifica bastante isso lá. É um É, trabalho eles fazem um maravilhoso que trabalho eles lindo fazem. lá, eles fazem mesmo, é verdade. Então sim, né, então você já participou de projetos com crianças Eu especiais. participei de algo que me marcou. Hoje, o ANA Brasil, lá no Piauí, tem uma unidade do ANA Brasil lá no Piauí, e que eu tenho a honra de ter participado do início desse trabalho com um empresário, o pastor Tom, e o Wilson, o Wilson Moreno, e eu tive a honra de participar desde da pedra fundamental dessa instituição, que é um braço do ANA, do ANA Brasil, lá no Piauí, que hoje, se eu não me engano, nesse momento está atendendo 200 crianças. É lindo o trabalho também lá no Piauí que o ANA faz lá. Então, tem Ah, muitas entidades no Brasil que fazem esse trabalho. E eu tive a honra de participar de um, não só em Campinas, mas também no Piauí. que legal, que legal. Muito bom. Tem mais ou menos a ver com a pergunta da Cá, mas você já pensou em abrir uma clínica de recuperação? Dona Denise. Não, eu já ajudei indiretamente. A gente tem hoje nós temos uma associação ali em Sumaré, da qual nós cedemos um imóvel nosso,
e eles fazem um trabalho ali com o pessoal ali da região do Matão, agora até me fugiu o bairro, que é um imóvel que a gente cede para uma entidade. Então eu posso dizer que nós também fazemos Sim, parte, sim. né? Nós cedemos o imóvel que eu tenho ali para que eles façam um trabalho ali com os jovens ali daquela região ali do Matão. E você já recuperou uma pessoa, né? Você já levou uma pessoa não para essa associação, mas para uma outra, Sim, né? uma outra, a gente, mais de uma pessoa, né? Nós fizemos Sim, um trabalho com um amigo que ele era dependente do álcool, né? sim. E aí ele foi acolhido por uma instituição aqui em Campinas chamado Cristo te Ama, e também depois ele foi lá para o Padre Haroldo. Então, nós temos algumas pessoas que a gente ajudou indiretamente nessas instituições que fazem um trabalho lindo aqui na Lindo, cidade. Você me lembrou, maravilhoso. eh, É. cada uma, né? Tem tantas entidades na Nossa, cidade, é. você abordou mais duas, que Sim, também têm o seu valor enorme para a enorme. cidade de Campinas. São muitas entidades que, cada uma no seu ramo. Algumas cuidam de dependente químico, outra cuida de jovens que têm uma deficiência física ou intelectual, outros são dependentes químicos e que fazem um trabalho maravilhoso na cidade de Campinas. Mas é tão lindo a gente ver isso, o que essas entidades faz. É. Como as igrejas também, né? Sim, Igrejas católicas, igrejas sim, evangélicas, que também fazem um trabalho lindo, fazem. não só em Campinas, no No Brasil Brasil inteiro. todo, né? É. É verdade. Agora eu vou sair um pouquinho de tudo isso que a gente perguntou. Como foi a experiência de passar 1 ano e 8 meses fora da Servicamp? Foi um tempo de grande aprendizado para mim. Eu saí da empresa, né? Claro, não totalmente, mas eu ter exercido um cargo público, fui ter sido convidado para ser diretor da Sincamp. Foi algo, assim, muito marcante para mim, aprendi muito lá, muita coisa na parte política, né. Claro que eu tenho muita coisa a aprender ainda, mas o período que eu tive ali, poder desenvolver o projeto Monitora Campinas foi uma honra para mim. É um projeto que, está espalhado na cidade de Campinas, em condomínios, empresas de comércio, e que o projeto está em vigência e tenho certeza que esse projeto ainda vai avançar muito em Campinas. Mas foi uma honra para mim e esse período foi um grande aprendizado para mim. Primeiro, saber que eu posso contar com a equipe que tem lá na Servicamp. E segundo, também a experiência que eu tive fora. Sim, que é diferente, né? Totalmente diferente o serviço público do serviço privado. Tem uma diferença muito grande. Por mais que você já tinha trabalhado no serviço público, né, há Sim, muitos anos atrás, você ter voltado para o serviço público, a diferença que teve. sim. Agora fala para mim, já que você falou o projeto, talvez tenham pessoas que estão assistindo que não sabem o que é o projeto O projeto do do Monitora Monitora. Campinas. O projeto Monitora Campinas é linkar as câmeras da iniciativa privada, todo aqueles comércio, empresa, supermercado, farmácia, padaria, condomínio, que tem câmera voltada para a via pública, linkar com a guarda municipal. Então, através da Sincamp. Uhum. Então, ali na Sincamp vai ter, né, já tem, né, claro, esse projeto está em andamento, de linkar essas câmeras. Então, quando dá uma ocorrência na frente desse comércio, dessa empresa, desse condomínio, ele entra em contato com o pessoal da Guarda Municipal através da Sincamp, e aí a Sincamp entra e começa a visualizar essas câmeras em tempo real. Então, é um projeto extraordinário. Então, E o que hoje, que isso ajuda a cidade? isso ajuda na segurança pública da cidade, não só da segurança pública. Claro que o foco principal é na segurança pública, mas, por exemplo, isso atende qualquer tipo de ocorrência. Por Uhum. exemplo, um acidente grave que acontece na frente, por exemplo, acontece um acidente grave na frente de um comércio. O dono daquele comércio, o funcionário daquele comércio, ele entra em contato com a guarda municipal e fala: olha, eu estou com uma ocorrência aqui de um acidente grave, um veículo pegando fogo aqui na frente do meu estabelecimento. E eu faço parte do programa Monitora Campinas. A guarda municipal acessa a câmera daquele comércio e ela começa a monitorar. E ali ela está vendo o que está acontecendo. O guarda municipal está vendo o que está acontecendo. E aí ele aciona o resgate, ele aciona a ENDEC, ele aciona os meios necessários para prestar apoio naquela ocorrência. Que legal. Então é um trabalho excelente. Por quê? O município ele possui as câmeras que são do município, Sim. mas você tem a possibilidade também das câmeras particulares, a Guarda Municipal também conseguir visualizar. E volto a dizer,
as câmeras voltadas para via pública, nada interno, Via somente pública é rua, certo? via Rua pública, rua. e avenidas. Rua e as avenidas da cidade. Tá. Nada interno. Então, vai visualizar dentro do comércio, dentro do condomínio? Não. Somente aquelas câmeras que estão voltadas para a via pública. Então, tem uma maneira de fazer isso que libera o acesso somente das câmeras que estão voltadas para a via pública. Que legal, que bacana. Tem vontade de seguir algum projeto em paralelo com a Servicamp no futuro, Anderson? Sim, eu tenho desejo de sair candidato a vereador em Campinas novamente. Eu sou pré-candidato nesse momento, tenho vontade de ir para o órgão público onde eu possa fazer algo para a cidade, contribuir para a cidade, politicamente falando, ajudar a nossa cidade. Então, como vereador, de poder desenvolver projetos, acompanhar, né, aquilo que o executivo faz na cidade, e eu acho que eu posso contribuir mais. Então, por isso que eu tenho esse desejo, e nesse momento eu sou pré-candidato a vereador em Campinas. Quando você, pensou em ser vereador, por que você pensou em ser vereador? Como empresário, você já não pode fazer muita coisa? Pode, mas ao mesmo tempo você é limitado. Como politicamente você pode fazer mais. Então, né, eu posso ajudar mais, estender mais esse braço, né? Eu acho que tem um alcance maior. Como empresário, a gente pode fazer alguma coisa, mas como político, fazendo parte da política na cidade, eu acho que a gente pode fazer muito mais. Ajudar aquilo que o município recebe, aquilo que é a obrigação do município, eu posso contribuir mais para a cidade nesse sentido. Então, esse é o meu desejo. Né? Então, aquilo que a gente já faz e que a gente conseguiu fazer como empresário na cidade, na geração de emprego, fazer mais para a cidade, ajudando todos os bairros da cidade, do modo geral, não ajudar ao mesmo tempo todos os bairros, mas como vereador, ajudar como os outros vereadores da cidade, contribuir com os outros vereadores, contribuir com o executivo da cidade, não para ficar, vamos dizer assim, sendo polêmico na cidade, mas para ajudar o município, pôr a mão à obra realmente e ajudar a nossa cidade. Eu acho que essa questão de você ser empresário, né, e fazer, tudo bem, você faz, mas você faz hoje para 900 famílias. Sim. Quantas famílias tem em Campinas? Nossa, são milhões, nós estamos com uma população de mais de 1.200.000 habitantes numa cidade como a nossa. Então, eu creio que podemos fazer muitas coisas, né, de uma maneira geral, na aprovação de leis, criação de leis, né, de projetos para a cidade, do modo geral. Acho que são muitas coisas que pode contribuir, que um vereador pode fazer para a cidade. Sim. Então, esse é meu objetivo, né? Então, é somar. E ajudar toda uma população carente do município, ajudar a segurança pública do nosso município. Como eu falei, o Monitora Campinas é um dos projetos. Então, a segurança pública, claro, tudo é necessário para uma cidade como a nossa. Saúde, educação, segurança pública, são várias coisas que você pode contribuir. Então, você dizer, olha, você vai levantar várias bandeiras, é difícil, mas a segurança pública eu considero porque isso faz parte do meu DNA. Eu estou mais ligado à segurança pública, então eu acho que eu posso contribuir muito. Como outros vereadores na cidade, pode contribuir com muitas outras coisas. E do modo geral, contribuir com tudo, somar com tudo isso, com os outros vereadores da cidade, volto a dizer, para que a nossa cidade possa ser uma cidade melhor, uma cidade mais próspera, uma cidade que tem mais segurança, que tem mais saúde e que haja mais prosperidade para a nossa cidade na geração de empregos. Que legal. Muito bom. E qual seria, algum projeto que você tenha em mente fora, né, o que você já colocou em prática como diretor na época que você estava, mas qual seria um novo projeto que você pensaria em levar para a Câmara? Até assim, legal, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que funciona? Porque às vezes as pessoas votam e elas não sabem o que um vereador pode fazer, o que o prefeito pode fazer. Como é que funciona essa logística? Eu tenho uma ideia. Só porque eu sou vereador, eu tenho a ideia, vai ser colocada em Não. prática? Isso eu vejo assim que muitas vezes as pessoas se enganam. Aí um vereador ou um candidato ou Uhum. pré-candidato, ele diz: olha, eu vou fazer tal coisa. Não, ele não vai fazer. É um projeto que ele vai levar. E ele depende da votação dos demais vereadores. Então eu não voto sozinha, Não, tipo, ninguém o meu vota projeto, de jeito então nenhum. agora eu tenho um projeto e eu vou colocar ele em Não, prática, não é bem assim. Você vai levar o seu projeto,
projeto, mas você depende da aprovação daquele projeto. Os Tá. outros vereadores têm que votar e aquele projeto tem que ser aprovado. Então, não é, olha, eu tenho um projeto, eu vou levar um projeto, vou construir 50 mil casas em Campinas para doar para as entidades carentes. Primeiro, que a gente tem que fazer algo que não é utopia, algo que é concreto, algo que é possível de se fazer. Mesmo que tenha lutas e desafios, mas que é possível almejar. Mas não tem como um vereador fazer nada sozinho. Um vereador depende dos outros vereadores. Isso faz parte do mundo político. Sim. Um vereador sozinho, ele não vai fazer nada. Ele vai ficar 4 anos lá, vai embora e não vai ter feito nada. Ele Uhum. precisa que o projeto dele seja aprovado. E quando um outro vereador também cria um projeto, tem uma ideia, ele precisa do apoio dos outros vereadores também para que aquilo se concretize, se torne algo na prática e não só na teoria. Hum. É bem assim, tá? É É, claro que não, é eu só legal. dei um Sim, exemplo, mas sim. isso tem E um muita coisa. exemplo É, fácil da gente assimilar sim. também, né, porque a gente não é dessa área, Não. então Isso é a mesma coisa de um deputado. Ele vai dizer: olha, eu tenho um projeto. Imagina, para ele aprovar algo no Congresso. Isso é enorme. Por isso que tem muitos projetos que às vezes o projeto é maravilhoso, mas ele não conseguiu avançar por várias razões. Porque naquele momento não era interessante que fosse aprovado, não foi possível, não tinha verba, por várias razões. São várias razões que a gente pode estar falando disso até amanhã se a gente ficar aqui. Mas é muita coisa e ele depende da aprovação daquele projeto. Então, por isso que um projeto ele tem que ser muito bem elaborado, muito bem estudado, porque às vezes um projeto ele é maravilhoso, mas ele vai ser possível de ser concretizado? Não, porque às vezes não vai ter dinheiro para aquilo ser concluído, da onde vai vir verba para aquilo, ou por várias razões, não só razões financeiras, tem outras razões. Por isso que quando tem um projeto, tem que haver um estudo da viabilidade daquilo ser aprovado e daquilo ser concluído. Que legal. E qual seria você tem alguma ideia de projeto que você fala assim: "Poxa, acho que seria legal, a gente trabalhar esse assunto, eu levar isso pra câmara", você tem alguma coisa? Assim, são várias situações, mas vou falar um, por exemplo. Eu acho que condomínios da cidade de Campinas, os condomínios, de um modo geral, eles geram muito emprego, empregos diretos e empregos indiretos. Empregos diretos, por exemplo, empresas que estão ali trabalhando e que têm seus funcionários. Quais são os empregos indiretos? Ele tem a empresa de elevador, ele tem empresa de pintura, ele tem várias empresas que prestam serviços e que geram emprego. Todas essas empresas geram empregos. Então precisa tem muita coisa que pode ser trabalhado nesse sentido e que a gente tem que estudar tudo isso, de que maneira incentivar isso. Né? Então, são várias coisas que eu penso, imagino, né, que a gente precisa trabalhar tudo isso, conforme eu estava dizendo. A gente precisa ver, é possível? Dá para lutar por isso? Então são muitas coisas nesse sentido que a gente pensa para o futuro. Que legal. E uma curiosidade, da onde surgiu essa ideia? Assim, quando que você falou: "Puxa, se eu saísse candidato um dia"? Eu sempre gostei dessa coisa, né, de estar participando, a gente falou disso aqui hoje, de desafios, né, então eu sempre gostei disso. E eu acho que ser uma pessoa, um vereador na cidade de Campinas, como eu sou pré-candidato, eu acho que é um desafio. E eu acho que você quando nasceu isso, é de ver essa questão primeiro do desafio, de poder contribuir para a cidade, de participar da vida política da cidade. Então, quando eu comecei a perceber isso alguns anos atrás, isso não foi de hoje, já faz muito tempo, muitas pessoas falam: "Ah, por que que você não se candidata um dia?", e tal, e isso foi crescendo no meu coração, essa vontade, e aí ela permanece no meu coração. Mas eu vejo muito, né, a gente tem que ter esse desejo no coração e ser plano de Deus, para que a gente possa contribuir efetivamente. Amém, que lindo. Estamos indo para o final, Já? já. Eu Nossa, vou fazer um bate-bola com você, que a gente nunca fez com ninguém, mas eu acho muito legal, porque é curto e ali a gente consegue respostas profundas. nossa, Uau! Pode beber sua água que eu faço a pergunta. Então vamos lá, eu vou te fazendo a pergunta, você vai me respondendo e assim vai, tá? É um bate-bola tá mesmo. bom. Deus é Tudo, tudo? tudo. Defina tudo. É o meu respirar, é o meu andar, é o meu falar, é tudo, é tudo. O meu pensar, Deus é tudo. Um sonho, Poder ajudar ainda mais as pessoas, ser instrumento de Deus nessa terra. uma paixão,
pessoas. Um lugar. Eu vou falar ele genérico, área rural. Um arrependimento. Um arrependimento, meu Deus. Meu Deus do céu. Jesus, e agora, hein? Essa foi difícil. Um arrependimento. Talvez não ter montado uma empresa antes. Uma comida. Uma comida? Uhum. São várias comidas que eu gosto. Mas uma comida que eu gosto muito, que Hum, você teve a oportunidade de comer comigo recentemente, hum. que não deixa de ser um pão sírio, como que é o nome daquele? O hummus. Hummus. É, tem gente que fala hummus, tem gente É, que fala é. hummus. Eu gosto muito daquilo. Que delícia. Comida árabe. Comida árabe, pronto. Seu maior medo? Meu maior medo. Nossa, olha de novo, você tem que pensar de novo, hein? Você devia ter mostrado para mim antes, você não mostrou? Não, Meu maior medo? não tem como mostrar antes. Ou um medo que talvez já tenha acontecido. Meu maior medo. É poder não falar, não ajudar as pessoas. Acho que é isso. Cor preferida? Azul, Uma qualidade? generosidade, Um defeito? nervoso, Nervoso? sanguíneo, Não acho. Família é tudo importante, necessário, e apoio, esteio. Ixi, tem tanta coisa. um dia especial. Um dia especial. O dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Esse foi um dos dias especiais da minha vida, talvez o maior. Paulo Campana é Paulo Campana é um ser humano falho, mas que procura melhorar cada dia. muito bem. 13 perguntinhas nesse bate-bola. Nossa, tá bom. Acabou? Acabei o bate-bola. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não falou? Eu acho que nessas foi dividido em 2 partes esse podcast, né. Foi. Primeiro agradecer, né, a Deus por eu poder estar aqui falando um pouco da minha história. Sei que tem pessoas, cada pessoa na face da terra tem a sua história. E eu tenho a oportunidade de estar aqui contando a minha, algumas coisas da minha vida. Claro que tem tantas coisas, né, que a gente pode abordar, tantas coisas que às vezes eu falo no meus nas minhas palestras, mas poder falar um pouco da minha vida, daquilo que Deus tem feito na minha vida. Mas que cada um tem a sua história. Eu tenho a minha, quem está nos assistindo, cada um tem a sua história, né, como eu conto a minha. Mas todos nós temos a nossa história, temos as nossas lutas, temos os nossos fracassos, mas com certeza nós temos as nossas vitórias também. É Então é isso. verdade. Um abraço a todos. Muito obrigado pelo carinho, por estar nos assistindo e estar participando. Dê o seu like lá, não esquece. Isso aí. Obrigada, gente. Você que está nos assistindo, que quer trabalhar na Servicamp, quer fazer parte desta família,
Acesse o nosso site www.gruposervicamp.com.br. Lá na aba Trabalhe Conosco, você vai enviar o seu currículo e a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Eu espero que você venha fazer parte. E você, cliente também, que quer trabalhar com uma empresa, com pessoas que pensam no humano, que respeitam aquelas pessoas que estão com a gente, que honram as histórias que estão com a gente, também pode entrar no nosso site e aí nos solicitar um orçamento e a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Fiquem todos com Deus, obrigada pelo carinho e pela atenção. Um abraço a todos.